Glória a Deus. Vamos estar lendo em João, primeira carta de João, capítulo 4. Diz assim: Amados, não criais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos todos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aleluia, glória a Deus. João está nos falando que, primeiramente, não devemos crer a todo o espírito, ou seja, todo o espírito de pregação, todo o espírito de pastoreio, de ministros evangélicos, glória a Deus, mas que devemos provar os espíritos, porque o espírito do anticristo já está no mundo, né? Então, ele nos orienta a provarmos os espíritos, para sabermos se é de Deus, porque uma pregação pode estar de acordo com a palavra, glória a Deus. Agora, para provar o espírito, deve-se saber, compreender se a vida deste ministro, desta ministra, está também de acordo com a palavra. Glória a Deus, aleluia. Então, não é como os testes fingidos a qual os fariseus faziam com Jesus, porque desses tipos de testes o Senhor não se agrada, né? Porque Deus, ele procura os verdadeiros, que andam com verdade na terra. Então, se é feito teste com fingimento, já está pecando contra o Senhor, né? Glória a Deus. Então, como que vamos saber se tal pessoa está de acordo e aquele espírito que está nele ministrando é um espírito do Senhor ou um espírito contrário, um espírito maligno, um espírito provindo do anticristo, do sistema da besta? Louvado seja Deus, santo Deus. Então, nós devemos olhar para a vida da pessoa. Nós devemos analisar o comportamento cristão padronizado na palavra, no amor do Senhor. Glória a Deus. Porque Jesus disse: nisto vocês vão conhecer todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque se aquele ministro pregou bem, falou bem, mas ele tem arrogância, ele tem maus tratos, aspereza, então devemos estar atentos, porque se for uma coisa contínua, uma coisa habitual, pode-se ter certeza que não é, que atua nessa pessoa o Espírito de Deus, mas o Espírito contrário a Jesus. Louvado seja Deus, santo Deus. Então, nisto ele diz mais: conhecemos o Espírito que é de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Glória a Deus. Então,
João está falando porque naquele período havia aqueles que diziam que Jesus não veio exatamente em carne, que ele não nasceu exatamente, como um ser humano e viveu em carne na terra, mas era um espírito que estava passando, Existia os ensinamentos dos gnósticos que também contrariava, para Deus. Então, este espírito era um espírito do anticristo, porque nós sabemos que Jesus, ele veio em carne e ele foi moído pelas nossas transgressões. O Senhor Jesus entregou o seu corpo, a sua carne, e ele, padeceu o sofrimento na carne. Ele padeceu torturas e foi levado para a cruz e sentiu os pregos entrando nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Santo Deus. Então Jesus, ele não foi facilitado para ele. Ele não foi uma pessoa que não sentiu aquele momento, mas ele sentiu como qualquer ser humano poderia sentir uma tortura insuportável, Glória a Deus. Porque diante de uma tortura, muitos negariam ao Senhor, voltariam atrás, não prosseguiriam, dizendo que ele anda servindo a Deus. Mas independente desses, existiam também os que não negavam ao Senhor, mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante da morte, mesmo diante de torturas horríveis, eles não negavam o Senhor. Assim foi o Senhor Jesus. Ele tanto que ele pediu para o Pai: Senhor, passa de mim esse cálice, se possível for. Mas o Senhor não lhe respondeu, porque então ele soube que era necessário, e ele se entregou a si mesmo para passar por aquele sofrimento. Ele se entregou de livre e espontânea vontade. Aleluia, glória a Deus. Então, o espírito do anticristo já está no mundo, e naquele tempo eles já haviam falar que ele havia de vir, porque o anticristo nós sabemos que ele vai aparecer. Ainda não surgiu manifestado o anticristo, mas vários anticristos já surgiram no decorrer dos séculos. Mas o anticristo definitivo, final, esse a qual vai dominar e vai reinar sobre toda a humanidade, sobre todo o globo terrestre, este ainda vai aparecer, vai se manifestar. Glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas o Senhor fala: filhinhos, vocês são de Deus e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, João está falando que já o tendes vencido, já tendes vencido o sistema da besta do anticristo, já tendes vencido aqueles que se levantam querendo impor, o sistema. Mas, glória a Deus, o Senhor já disse que nós já o temos vencidos. Não irá nos dobrar, não irá nos fazer negar ao Senhor, não irá nos fazer andar no sistema contrário à palavra de Deus. Porque muitos estão curvados, muitos estão entregues ao sistema da besta. Mas hoje em dia, esse sistema do anticristo ainda não é uma obrigação, ainda não é obrigatório, ainda que eles querem ameaçar-nos, ainda que eles queiram impor, mas não está ainda de forma obrigatória, a qual vai chegar o tempo que, se não aceitar a marca da besta, se não andar no sistema do anticristo, vai ser levado para a morte, vai ser levado para torturas, vai ter que se esconder, vai ter que fugir. Glória a Deus, aleluia, santo Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, santo Deus. Então ele disse: do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então é uma coisa que
Eles sempre estão falando do mundo. O seu objetivo é sempre satisfazer a carne. O seu, propósito central é sempre estar procurando satisfazer as suas próprias desejos carnais. Então, eles são do mundo, por isso que falam do mundo. Porque essas coisas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, pertence ao mundo. Mas o mundo vai passar, a concupiscência vai passar. E aquele que renunciou a viver desta maneira, vai permanecer eternamente com o Senhor. Aleluia. E ele disse: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então João está falando que nós somos de Deus, Aquele que conhece a Deus, ele ouve a pregação da verdade, ele ouve a pregação da santificação, ele ouve a pregação da renúncia, porque pertence a Deus, este é de Deus, ainda que esteja no mundo, ainda que esteja desviado, ainda que esteja no pecado. Mas quem não é de Deus, não quer ouvir a pregação do Evangelho, da santificação do corpo, da renúncia da carne, não quer ouvir que haverá um futuro eterno, a qual será em sofrimento para aqueles que não estiverem com o Senhor na eternidade. Glória a Deus, Santo Deus. Então, nós vamos conhecer os que pertencem a Deus nisto. Muitos que pertencem a Deus estão lá fora aí também perdidos, mas eles dão ouvidos, têm consideração pela pregação da palavra, têm consideração pelos folhetos que são entregues. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Santo Deus. Então, nós não somos do mundo, e o Senhor garante a vitória para aqueles que não querem viver curvado ao sistema da besta, ao sistema do anticristo. O Senhor garante o recurso, o escape. O Senhor, nos livra, nos protege, e não vamos precisar ser curvados, não vamos precisar nos dobrar diante, do sistema do anticristo, porque muitos já têm se feito anticristo, já têm se feito poderosos, e querem nos dobrar para o seu modo de vida, para o seu sistema. Mas, no nome do Senhor Jesus, nunca vão conseguir, aleluia, porque estamos caminhando para a pátria celestial, estamos caminhando para agradar o nosso Deus, o nosso Senhor, e quem está procurando agradar a Deus, a morte não pode intimidá-lo, não pode dobrá-lo. A fornalha está acesa, não adianta, não vai dobrar, porque o crente está disposto a ir até a morte para não pecar contra o Senhor seu Deus. Glória a Deus, aleluia, Santo Deus. Então, o Senhor nos ajuda a permanecer firme até o fim e aguardar o nosso depósito. Glória a Deus, louvado seja